Olá, eu sou o Rude da Cooperativa Paulista de Teatro. Estamos aqui mais uma vez com mais um programa Conjuntura Política Cooperativa nas Eleições. Relembrando a todos e todas que esse programa é gravado, portanto eu não sei se você está assistindo ele de manhã, de tarde ou de noite. Então já fica aqui o nosso salve para todas as pessoas que estão assistindo. Hoje nós temos uma convidada muito especial aqui, né, uma candidatura de uma mulher indígena. Acho que é importante que nesse momento que elas ocupem, né, que essas comunidades ocupem os lugares nos congressos, nas câmaras federais, nas câmaras estaduais. Então por isso que acho que é muito importante você ficar atento hoje e atenta ao que nós vamos falar aqui. Ó. Shirley Pancará. Tudo bom, Shirley? Tudo bem. Então... Shirley, vamos lá. Queria te perguntar, como é que você está vendo esse momento político? Como é que você está... Eu sei que tem muita gente da cultura te apoiando, muita gente aí... Você está muito conectada com a galera da cooperativa, inclusive, a galera dos grupos de teatro, as companhias teatrais, né? A gente estava conversando antes aqui, a Shirley, ela borda, ela pinta, ela foi atriz, né? Ela já atuou no teatro, então acho que isso é bacana porque tem uma relação direta com a gente, né? Conta um pouquinho dessa tua candidatura para nós, Shirley. Então, essa candidatura, eu já venho de um mandato coletivo, né? Entrei em 2018, o primeiro mandato coletivo do Estado de São Paulo, primeira mulher indígena a estar nesse mandato coletivo. Lá nós tivemos o projeto de lei chamado Agosto Indígena, sancionado, destinei 7 emendas parlamentares para as comunidades indígenas, mas como na legislação os mandatos coletivos, eles não têm esse reconhecimento. Então, eu não tinha acesso ao plenário, por exemplo, então era barrado um monte de coisa, porque, na verdade, a gente é empossado como assistente parlamentar. Eu era empossada como assistente parlamentar. Então, vários espaços que tem ali na LESP, inclusive o espaço de decisão, que é ali dentro da LESP, na qual você chega para dizer sim, dizer não, para você questionar, eu não tinha acesso àquele espaço, não é? Então, foi uma forma de tentar romper uma bolha, entrando no mandato coletivo. Aí eu já venho de uma militância, né? Então, eu já venho de vários anos na militância do movimento indígena, também no movimento não indígena. Tudo que é movimento, eu tô enfiada dentro para fazer o bem comum, né? Para o bem viver de todas, todos e todes. Então, todo lugar que as pessoas estão chamando, tem uma necessidade. Está ali um bairro, precisando, questão de saneamento básico, como eu morava na periferia, tinha um problema lá de saneamento básico na rua. Eu falei, gente, vamos nos unir, vamos lá cobrar da prefeitura. E eles falavam assim, mas a gente está tantos anos tentando e a gente não consegue. Eu digo, mas vamos tentar mais uma vez. E aí, mediante todos esses corres que eu venho fazendo na militância indígena, as pessoas pediram de novo para continuar nessa candidatura esse ano, né, 2022, e aí falei com os parentes indígenas, foi indicação dos parentes indígenas para que eu continuasse nessa candidatura, né. E aí eu fui consultar o meu pajé, meu líder espiritual da comunidade lá em Pernambuco. Então, fui para Pernambuco, final de ano, consultei, ele falou, não, pode seguir a caminhada. E aí eu segui sossegada e estamos aqui nessa luta e nessa resistência, porque é resistência, fazer uma política justa, honesta, em períodos tão difíceis, né? Na qual tem tantas políticas anti-indígenas e anti-povo, né? Sim. Ô Shirley, não, sim, eu acho que a gente vive um momento, talvez o momento mais difícil que pelo menos eu presenciei na minha história de vida, assim. Eu nunca vivi, mesmo em governos de direita ou governos... Eu nunca vivi um momento tão complicado, tão tenso, né? Um governo do ódio, um governo que propõe a morte, que propõe o genocídio. Eu nunca passei por isso, eu estou com 55 anos, né? Então, assim, eu vivi uma ditadura quando era pequeno, né? E não tinha noção do que estava acontecendo e, de repente, a gente tem um golpe contra a Dilma, depois você tem uma pandemia, aí você tem um governo desastroso, como é o governo do Bolsonaro, mas que tem um projeto, e o projeto não nos inclui, nos exclui, quer dizer, os artistas, os povos originários, enfim, né? Enfim, é um governo fascista. Ô Shirley, você é de Pernambuco, você disse, né? Uhum. E você está há muito tempo aqui em São Paulo já, né? Nessa luta, né? 24 anos. Faz tempo, faz tempinho, hein? Ô Shirley, no nosso setor, no setor cultural, a gente carece de muitas coisas, né? Sendo que São Paulo ainda é um lugar que tem alguma política de Estado para a cultura, mas não é suficiente, porque é um estado muito grande, são 645 municípios, você tem um orçamento extremamente tímido, que é uma proposta desse governo que está aí há tantos anos,
né? Não passa de 0,5% do valor o valor da cultura não chega a 0,5% do orçamento do Estado, né? Eu queria que você falasse para a gente, né, assim, porque eu acho que, estando na Lesp, uma das brigas históricas do movimento cultural de São Paulo é aumentar esse orçamento, chegar pelo menos a 3% desse orçamento. Como você está no PSOL, e o PSOL está nessa frente ampla aí, né, o Haddad já se comprometeu publicamente de colocar 3% ao longo do mandato. Eu espero que ele cumpra. Quando ele foi prefeito, ele tinha prometido 2%. Ele chegou a 1,8% na cidade. Ele quase chegou em 2%. Então, assim, eu queria o teu comprometimento com a gente aí, de que esse orçamento chegue em 3%, que você pressione o governador, tomara que seja o Haddad, para a gente ter mais força ainda para pressionar, e que, assim, e que a gente destine para quem a gente vai dar esse recurso. Porque também não adianta, se a gente tiver 3% do orçamento, mas continuar indo para o mesmo lugar, né, e não for para as bordas, não for para a periferia, não for para os coletivos, né, para o universo cooperativista, para essa economia solidária, que para mim é o que mais vale nesse momento, a gente pode cair num lugar também ruim, né? O que você pensa disso, com relação a isso? Eu penso que essa proposta aí, que como você já trouxe, que o Haddad já se comprometeu, estando na Lesp, a gente vai pressionar para que isso se coloque em prática, porque é um interesse também de nós, povos indígenas. Nós também produzimos cultura dentro das nossas bases e não estamos aí contemplados em muitas das políticas públicas, né? É o interesse dos povos indígenas, dos não indígenas, todos que fazem cultura, né? Que produzem cultura. Como você bem trouxe, que isso não fique restrito e não fique só nas mãos de quem já detém o poder, de quem já tem oportunidades e privilégios, que isso possa ser distribuído. Porque eu tenho essa preocupação de que possa ser distribuído, que as pessoas não digam assim, vou levar a cultura para dentro das aldeias, vou levar a cultura para as periferias. Lá eles produzem cultura, eles só precisam que esse apoio chegue até lá, as periferias e as aldeias, para que se produza lá dentro e que leve para o mundo também o que a gente faz, que nós temos. Então, levar isso uma das pautas, dentro da pauta da cultura, que eu trago a pauta da cultura, e dentro da pauta da cultura, colocando vários tópicos que nós precisamos trabalhar, assim como a questão dos conselhos deliberativos, esses conselhos que sejam flexíveis. Por exemplo, tem um conselho de cultura. Então, o conselho de cultura ele pode se deslocar para vários locais para que atenda às necessidades. Sim. O conselho de cultura pode fazer uma reunião hoje aqui em São Paulo. Outro momento pode fazer na aldeia. Então, chegar às pessoas, outro momento, fazer nas periferias, chegar. Ele pode ser itinerante, ele pode andar. Exatamente, né, itinerante, né? Porque não sei se eu posso dizer, nem incrível que pareça, eu acho que as pessoas sabem disso, porque num país que nós estamos com 33 milhões de pessoas passando fome e as pessoas estão fingindo que não estão vendo, a gente também sabe que muitas vezes a gente está dentro das comunidades, tem nossas manifestações culturais importantíssimas, que preservam os nossos costumes, é importante para a gente e muitas vezes não tem o próprio recurso para pagar a condução de trem para chegar até uma reunião de Sim. conselho. Então, é isso, falta o mínimo para você acessar a isso. Então, quando se faz lá, fica num espaço, só quem consegue chega, faz parte do conselho, decide, e aqueles que não tiveram condições de chegar, de acessar, isso também precisa ser garantido. Sim, perfeito. Shirley, tem uma coisa também, eu não sei se você sabe, mas existe, né, em São Paulo existe um conselho estadual, mas é um conselho biônico, colocado pelo Dória. Quando o Dória entrou para ser governador do estado, ele criou um conselho biônico, ele elegeu lá, né? Então, é evidente que está lá, o conselho é um conselho de interesse do governo, né? Eu acho que quando você fala do conselho, você está falando um pouco também de uma briga histórica nossa, que é o Conselho Estadual de Cultura, que é o Fundo Estadual de Cultura, com conselhos deliberativos, né? Com todas as representações ali nesse conselho, e que possam deliberar e falar, né? E atuar pelas necessidades do povo da cultura, das pessoas da cultura, da gente que realmente está produzindo. A gente tinha na nossa história de branco colonizador, a gente, quanto artista, 20 anos atrás, eu lembro que tinha projetos no estado, por exemplo, nós vamos levar a cultura para as periferias. É uma coisa meio iluminista, né, que tinha. Sabe, como se lá não houvesse nada e chegasse os bandeirantes, né? Pô, isso, eu tenho a impressão, não sei se você sente, que isso tem mudado, mas tem mudado justamente
Porque pela resistência que vocês fazem, que as mulheres fazem, que o povo preto faz, né? Que os artistas, que quilombolas fazem, que os tradicionais, que a cultura popular tem feito, porque realmente esses 3% que a gente fala, a gente sempre brigou muito também aqui na cidade de São Paulo, no estado, para que a descentralização do recurso aconteça de fato, né? E a gente possa, de fato, produzir, promover, né, cultura no nosso estado. Enfim. Acho que nós estamos falando a mesma coisa, né? E, ô Shirley, nós estamos chegando no nosso final. Eu queria te pedir o seguinte: eleição é voto. A gente precisa fazer voto. Então, eu queria que você falasse, né, as tuas redes sociais, se você tiver, que você falasse aqui o seu número para as pessoas, na hora que for apertar na urna lá, essa aqui é a Shirley Pancará, número tal, 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 né? Para as pessoas realmente fazerem um voto consciente do momento histórico que a gente está vivendo. Qual que é o seu lugar na história? Diga para mim aí. Então, gente, acessem as redes sociais, @Shirley Pancará, Shirley com C, e vai lá, dia 2 de outubro, eu conto com vocês, é 50 o número do PSOL, 522 por conta de 522 anos de resistência indígena neste país. Então vamos junto, vamos eleger a primeira mulher indígena a estar como titular na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Vamos descolonizar a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Senhoras e senhores, Shirley Pancará, bora lá!